sejam todos muito bem-vindos ao podcast A Mãe Tá Falando, um oferecimento, a apresentação da Piccadilly Calçados Piccadilly, encorajar a mulher na sua caminhada. A Piccadilly é uma marca que encoraja a mulher enquanto mãe, profissional e ser humano pleno. Ela desenvolve calçados que facilitam a rotina das mamães em casa, no trabalho e em qualquer momento do dia. São produtos que combinam tecnologias exclusivas focadas no bem-estar, design autêntico e tendências de moda. Os calçados Piccadilly também impulsionam o autocuidado e o amor próprio. Eles podem ser encontrados no site oficial ou na franquia mais próxima de você. Eu sou Francine Silva, jornalista, mãe do Baby Fritz. Estamos aqui no Sarras Tap Room, a nossa casinha, a nossa casa do podcast aqui em Novo Hamburgo. Esse podcast, A Mãe Tá Falando, foi criado com o objetivo de falar sobre maternidade real, aquela que não aparece nas redes sociais. Aqui, a gente escuta as mães. Eu sou a Larissa Brito, sou a mãe da Maria Eduarda, também sou jornalista. E quando eu e a Fran pensamos nesse podcast, a gente pensou em um espaço livre de julgamentos. Um espaço onde a gente pode acolher, debater os problemas, mas também propor soluções. E conosco parceiros que apoiam essa causa, que apoiam a maternidade, que é Dr. Clean, O Plano é Simples, Viver Bem e também Matracolá Brinquedos Educativos. Aqui a gente canta e aqui a gente brinca. E nesse terceiro episódio aqui do podcast A Mãe Tá Falando, a gente recebe uma jornalista de mão cheia, ex-correspondente da CNN, criadora de conteúdo e podcaster nata, né? Ela que lançou durante a pandemia o Segura Esse BO. Uma mulher que levanta a bandeira da sororidade, levanta a bandeira de levantar outras mulheres e, claro, o cargo mais importante, ela é a mãe da Estela. Seja muito bem-vinda, Bruna Osterman. Oi, ai, quase chorei. A pessoa é muito... A gente antes aqui tava conversando, né? E eu tava contando pras gurias que eu sou emocionada. Então a pessoa ali já falou que eu levanto a bandeira da sororidade. E eu fico muito feliz quando alguém me reconhece assim. Porque foi um processo pra mim entender o quanto nós mulheres precisamos nos unir, não contra homens ou contra alguém, mas a favor de nós mesmas, né? Então, eu fiquei muito feliz disso e também por vocês já perceberem ali que o meu cargo principal na minha vida, que vocês devem saber, porque também é o de vocês, né? É o de ser mãe da Estela, inclusive um dos lugares que eu tô prestando serviço. Um dia a gente tava conversando e se apresentando e eu falei, atualmente trabalho, faço isso e aquilo, mas o meu cargo principal é ser mãe da Estela e acho que agora vai ter que ser pra sempre, né? É um cargo vitalício. Vitalício. Antes da gente ir pra primeira pergunta, eu quero fazer um brinde por este momento, tá? A gente tá aqui, ó, no Sarras, né? Brindando com uma tacinha de espumante, porque, né? A gente sofre, mas a gente também se diverte, né, gente? Vamos combinar, assim, a vida de mãe é, como se diz, padecer no paraíso, né? Então, essa é a parte do paraíso. Essa é a parte do paraíso. E uma massa vai acontecer de noite, isso então aí, tô podendo, né? dar umas bitoquinhas. Sabe que isso foi uma das coisas que me permitiu hoje, o Francisco tem 2 anos, 7 meses, e eu continuo amamentando. E muito foi por conta disso. Por conseguir, eu posso tomar minha taça de espumante, espero 2 horas, né? Ou vejo conforme. Isso foi muito libertador e o que me permitiu continuar amamentando. Porque, querendo ou não, eu sempre fui uma... né? Beberrona. Mãe não escuta isso, tá? Mas eu gosto de apreciar, mas né? eu também. Eu gosto, assim... Eu vou dizer assim, o que eu gosto de beber e me sentir no brilho, sabe? Então, assim, beber cerveja sem álcool... não tô incentivando a bebedeira e tal, mas não é nem ficar bebaça, é me sentir assim, mas aquela coisa... Aquela alegria, aquela felicidade. A tonturinha, assim, aquela tonturinha, exatamente. Não é algo que eu precise e tal, mas quando a gente fala em amamentação, de o leite materno é a melhor coisa, eu concordo, tanto que, né, foi um esforço muito grande eu amamentar minha filha, voltando ao trabalho com ela com 4 meses e tal, mas querendo ou não, também é uma coisa que a gente acaba limitando a nossa liberdade. Então, isso de se informar, porque no fim das contas tudo é informação, né, e informação é liberdade. Então, pra mim é isso. E agora ela só tá mamando praticamente quando acorda e antes de dormir. E a amamentação, ela tem que ser um processo de prazer pra ambos, né? Não pode ser só aquele peso pra mãe, assim. Quando a gente percebe que não tá mais legal, que foi o meu caso. A Maria Eduarda mamou até
3 anos quase, né? 2 anos e 10 meses. É. Bastante, vocês duas são... Guerreiras. Mas eu aí... tô aqui, ó, se eu chegar nos 2 anos... Mas aí o que estrelinha. acontecia? Eu trabalhava o dia inteiro, aí de noite a Maria Eduarda queria mamar a noite inteira. Também acho que era uma forma de suprir aquela ausência, enfim. Total. E aí eu virei um zumbi, eu não conseguia mais. Aí chegou um momento que eu disse, não. Primeiro que já deu, né? 3 anos, tá legal. E outra porque não tá dando mais, não tá legal. E aí a gente foi fazendo. E eu sempre digo assim, quando é um processo natural que, tipo assim, é um momento certo, é tranquilo, assim. Porque antes eu pensava, meu Deus, vai ser a coisa mais difícil do mundo desmamar a Maria Eduarda. E foi super tranquilo. Não que tenha sido, né, com ali, tipo, as mãos nas costas. Sim. Mas foi um negócio muito melhor do que eu imaginei que seria, né? Então... Eu ainda não... Pra mim ainda é muito bom, sabe? Porque... Como eu não sei se também da mamar. Como eu não sei se eu vou ter um segundo filho, né? Porque, assim, não é só querer, né? Ter um segundo filho. Sim. Tu tem que... Tem que ter dinheiro. Não, eu falo isso. Ter filho é caro. Parece que eu sou uma mercenária. Mas é que ter filho é muito caro. Amor nós temos. Dinheiro, talvez não. Exato. E assim, né? Se tu tivesse uma garantia, tipo assim, sim. eu vou engravidar, mas assim, não, eu sei que o que eu executo hoje, ou a minha renda hoje, ela vai se manter por tanto tempo. Mas hoje em dia, gente, né? Então... E Bruna tem uma experiência Tem nesse uma sentido, experiência. né? Então, por isso que eu gosto muito de amamentar. E meu filho é pequenininho, porque ele teve restrição de crescimento. Então, ele tipo, tem tamanho de 1 ano, sabe? Ele tem 2,7. Então, é como se fosse meu bebê. Então, eu não sei se eu vou ter outro bebê. Então, né, vamos curtir o meu bebê. Não, tá certo. E assim, ó, uma coisa que eu acho importante a gente falar da amamentação. Inclusive, uma pessoa que eu aprendi muito no Insta sobre amamentação é a Cris. Eu não sei sobre o nome dela, mas o arroba dela é Plantão Materno. Plantão sim. materno, aham. Isso, chamem ela pra cá, que eu acho que vai ser bem legal. A gente tá de olho nela já pro próximo temporada. Ela fala muito sobre a amamentação, mas de desromantizar a amamentação e ver a amamentação como um direito do bebê. Porque, na verdade, né? É um direito. Então, assim, eu entendo, como tu falou, que tem que ser, até ser... sim, eu acho que a gente tem que dar prioridade pra amamentação, fazer o máximo possível, mas existem muitas limitações, especialmente quando a gente fala de mulheres de renda menor que não conseguem tirar leite no trabalho. Esses dias eu até tava trabalhando numa assessoria que foi sobre o dia do aleitamento, dia da amamentação, Dia Mundial da Amamentação, 1º de agosto. E a gente mostrou uma empresa que oferece lactário e tal. E aí foi uma matéria aqui num jornal local e eles mostraram o outro lado, de uma mulher que é autônoma, tipo assim, ela vai de ônibus, volta de ônibus, não tinha como tirar no lugar onde ela trabalhava, porque não tinha onde colocar o leite. Sim. Não tinha onde armazenar o leite para levar para casa. Isso tudo são realidades diversas. Mas o que eu acho que é o principal é, assim, entender não como só um momento de amor, porque isso acaba culpando as mães que não conseguem, mas como um momento que é um direito para a criança ter o melhor alimento. Mas se para aquela mãe está ficando tão difícil amamentar a ponto de estar afetando a maternidade dela, o sono dela, a paciência dela, então quase derrubei aqui mesmo. Por favor, não. Isso pode acontecer, esse inclusive. é o líquido precioso das mães, enquanto o leite é o líquido precioso dos bebês. Então eu acho isso, assim, que a prioridade tem que ser uma mãe feliz. Se a mãe estiver feliz amamentando, independente. E daí o filho vai estar bem. Exato. Independente. E isso não se aplica só à amamentação. Isso se aplica à maternidade como um todo. Se a mãe é feliz trabalhando e ficando com o filho, e ficando longe do filho, ok. Se a mãe se sente melhor dando uma pausa na carreira, tá tudo bem também. Se a escolha do parto da mãe diz respeito a ela, como ela se sente bem. Então é isso, a gente tem que parar de impor, né? Impor coisas pras mães. Porque às vezes vem umas imposições, só pra pegar ali o fio da meada dela, às vezes vem umas imposições do bem. Tipo essa de, tem que amamentar, não pode dar bico nem mamadeira, não pode fazer parto cesariana, não pode, nem chamam de parto, né, dizem que era uma cirurgia e tal. Mas o que eu acho é que não pode é fazer a mãe se sentir tão mal, ou tão cansada, ou tão exausta, que eu acho que muito vem disso, né, que eu digo que
o que me incomoda não é a romantização da maternidade, mas a romantização da exaustão. Parece que tu só é mãe boa o suficiente se tu tá cansada. Exato. Podre e de é cansada. isso que eu ia trazer da sororidade que tu vem trabalhando tanto e que a gente tá, né, tentando, e o podcast A Mãe Tá Falando vem ao encontro disso. E já aproveito para citar também a Piccadilly, que na pessoa da Ana Carolina Grinks, que foi uma que, tipo assim, não, onde tem mulheres a gente tá junto, sabe? Pra levantar outras mulheres. Porque o que eu percebo é isso, muito julgamento. Tipo assim, não basta a mãe ter a sua vida, as suas dificuldades lá no maternar. Tu ainda precisa lidar com todo o julgamento, às vezes da família, às vezes de amigos, do ambiente de trabalho, enfim, de qualquer pessoa que se acha no direito de julgar essa mãe, tá? E Não, faz a sendo maternidade ser ainda mais... A jornada de Mais cada um é difícil. única, né? A minha jornada enquanto mãe, a gente sempre fala isso, né, Fran? Eu fui mãe há quase 10 anos atrás. Foi uma caminhada completamente... Quantos anos tu tinha? Isso é uma outra coisa. Mas assim foi mãe. Eu achei que eu era mãe adolescente aos 34, mas acho que Não, eu fui mãe com 23 anos, uma gravidez que não foi planejada, que foi uma gravidez que me pegou completamente de surpresa. Num momento da minha vida que eu não esperava ser mãe, de jeito nenhum. Nem tinha esse plano, assim. Eu nem sabia se eu ia querer ser mãe. Não sabia. não tinha pensado. E aí, a importância também de tu ter ali um parceiro do teu lado que pega junto. Eu lembro que eu entrei em desespero quando veio ali o positivo da gravidez e tal. E aí, eu lembro dele me dizer assim, ele pegou na minha mão, olhou no meu olho e disse assim, ó, eu tô contigo. Tipo assim, eu dizia pra ele, minha vida acabou. Não, Infelizmente, não me emocionei com isso. Mas é normal, tá? Os homens todos têm que ser assim. mas a gente... O que a gente tá acostumado a ver? E aí eu ainda estava fazendo a minha faculdade. Na verdade, eu recém tinha conseguido uma bolsa na PUC, lá em Porto Alegre, morava aqui. E eu pensava, como que eu vou fazer? Eu fazia estágio, o que eu vou fazer da minha E vida? vamos combinar, 10 anos atrás, né? É bom lembrar... Não era o trem, assim, Não, né? Não. Vamos lembrar, assim, que muito mudou, né? E 10 anos atrás, até a própria percepção do papel do pai era diferente. Era completamente Claro, diferente. né? Não, e isso que a gente fala, que nem vocês falam, do apoio ali, da rede de apoio, ali com determinados criadores de conteúdo e tal. Não tinha, era grupo no Facebook, tá? E era, assim, uma desgraça, que era dedo na cara. Porque, assim, a minha própria visão de gênero mudou muito depois da maternidade. Porque o que eu via nos grupos de Facebook, gente, era assim... Como assim tu tá dando bico? Mas não sei o quê, leva no médico. Tá com febre, leva no médico, não sei o quê. Umas coisas assim, sabe? Julgamento. Então, às vezes, tu procurava nem te manifestar muito, ficava na dúvida. Ou reproduzindo coisas que tu sabia que não... né? Que a gente tem aquele feeling. A gente sabe que não é legal ficar reproduzindo certas coisas. Mas tu não tinha coragem de externar aquilo, né? Mas aqui eu já começo uma pergunta que eu queria ter feito. A primeira pergunta, mas a gente É que a gente fala muito, a gente né? fala... Não, e que eu era mandei ainda uma pergunta. A entrevistada entrevistou. Eu adoro. É jornalista entrevistando jornalista. Eu disse que o nosso podcast é meio assim, como se fala? Nepotista? Que é só jornalista, né? Daí a gente pegou lá uma psicóloga, daí a gente catou outra... Tentou pegar umas uma coisas diferentes. médica. Mas no meu podcast aconteceu isso também. Quando eu vi, tinha um monte de jornalista, deu só um pouquinho. Vamos pegar umas pessoas diferentes. É que jornalista é muito interessante. Gente, os melhores filmes são de histórias de jornalistas, né? Né? Vamos combinar, mas tudo bem. Passando aí, eu queria te perguntar. O que a Bruna de agora falaria pra Bruna de antes da maternidade? Mudou? Tu já tinha essa pegada? Tu viu que as mulheres realmente são muito mais julgadoras depois que tu se tornou mãe? Como é que foi isso? Assim, ó, primeiro, assim, eu não sei se eu peguei muito bem o pensamento, mas eu não acho que as mulheres sejam tão julgadoras. Eu acho, assim, ó, que existe uma sociedade que espera que a gente seja perfeita e que a gente é criada assim. Então, eu acho que todas nós temos que passar por esse processo de desconstrução com a gente mesmo, com nós mesmas e com as outras. Então, eu não acho que seja, assim, das mulheres, seja... Mas a gente... eu acho até que a nossa geração... Imagino que vocês tenham mais ou menos a minha idade. Eu tenho 35. 36. 33. Ah, tá. Então é isso aí. Mas tudo bem. Nossa geração, ela já é uma... Eu acho que a nossa geração, ela mudou no meio do caminho. A gente foi, tipo assim... Opa, existe... sororidade, acho que ao invés de ficar tretando, a gente pode se unir e tal. Mas eu vejo, assim, que a geração da galera de 20 e poucos já é bem mais, e eu acho que as nossas filhas e... De filhos, O teu filho também. Eu acho que o teu filho, aliás, tem um papel muito mais importante do que as Exato. nossas filhas pra mudar o mundo quando a gente fala de desigualdade de gênero. Mas eu acho que elas já estão vindo com um chip diferente.
do nosso. Queria primeiro dizer isso. E eu acho que, assim... muito do que dizem assim, a mulher compete, tarará. Tem um vídeo que eu acho sensacional, que ele é um vídeo que tem até umas pessoas famosas, aquela loira que faz This Is Us, que é a que fica grávida do filho. Ai, que merda, vocês vão ter que editar essa parte, mas... aquela, assim, ó, é que assim, eu não olho série há muitas horas. horas. Eu não vi também. Não, Tá. há muitos anos, desde que eu Assistam, é a faço melhor série do século. Pelo amor de Deus. Tá, enfim, assim, ó. No This Is Us, tem uma... Bom, então, se vocês não conhecem, foda-se. É um vídeo que tem umas pessoas famosas e outras, não sei se são famosas, mas é um vídeo que mostra, assim, as mulheres, as mães, competindo. Aí tem a mãe que só dá peito, aí tem a mãe que dá mamar, aí tem a mãe que deixa o bebê no carrinho, aí tem a mãe que deixa o bebê livre, cada uma no seu estilo, como se elas estivessem assim, o meu estilo é o melhor. E aí uma hora, uma que tá com o carrinho, ela solta o carrinho, vira, e o carrinho começa a descer a ladeira abaixo. E todas vão juntas. Tô sim. arrepiada falando desse vídeo. Todas vão juntas pegar o carrinho. E eu acho que é isso. Eu acho que eu acho que é isso, sabe? Eu acho que quando a gente isso não só a maternidade, mas acho que a maternidade potencializa isso. Porque depois que eu virei mãe, eu me tornei muito mais próxima de outras mães. Muito, tipo assim. Muito mais. Uma das pessoas que eu mais converso hoje é uma pessoa que virou minha amiga, porque ela comentou uma foto minha no Instagram, porque ela era amiga das minhas amigas, dizendo: ai, meu filho também tá nessa fase, ele é 10 dias mais novo que a Estela. E aí, quando eu vi, hoje ela é a pessoa que eu mais converso, fora meu marido, minha família, enfim. Mas isso, por favor, fala, Lari, depois eu Não, vou. é que tu falou, né, desse processo de desconstrução, que a nossa geração passa por esse processo de desconstrução, mas tu não acha que a maternidade impulsiona essa desconstrução? Total. De uma forma, assim, tipo, 3.0? Não, eu pedi esses dias desculpa pra uma vizinha minha, porque ela tava grávida, na mesma época que eu, tinha 1 dia de diferença. Só que o filho dela nasceu prematuro. E por ser prematura, ela teve dificuldades na amamentação e tal. E quando ela parou de amamentar, ela falou pra mim um dia assim, eu perdi meu superpoder. Só que eu ainda tava grávida nessa época. E eu falei, acontece, dananã. Tipo, caguei, né? Usando uma palavra assim, meio objetiva, eu caguei. Tá. Problema é Aí teu. quando eu fui dar... Quando a Estela nasceu e eu amamentei, e eu entendi o quanto aquilo poderia significar pra ela, e aí que eu venho disso de a gente tentar não romantizar a amamentação para as mães não se sentirem que nem ela se sentiu. Mas esses dias eu falei pra ela assim, eu quero te pedir desculpas, porque eu acho que eu não compreendia a tua dor, que hoje eu compreendo. E a maternidade faz a gente perceber que tem coisas que a gente só entende vivendo. Sabe? Por mais que tu seja a pessoa mais empática do mundo, tu só vai entender vivendo. Quando tu postou ali da tua filha, que ela não conseguia dormir por causa dos fogos, da história lá que o Inter ganhou do River, eu sou colorada. Eu sou uma colorada não praticante, mas... Eu tava feliz, né? Eu fiquei feliz, eu pensei que bom, eu vou dizer que eu sequei até o final, fui dormir... É só Depois tristeza secar, atrás de né? tristeza, né? Pô, derrubou o River, legal. Aí tu postou aquilo. Eu fiquei arrasada, porque assim, minha filha, em princípio, ela não é autista nada, mas claro que eu não entendo os desafios que tu tem, mas ainda assim eu entendo o quanto a gente sofre de ver eles sofrerem. E aí eu me senti muito mal. E eu tenho certeza que por mais que as pessoas que não são mães tenham lido aquilo e se compadecido, elas não entenderam. Aonde bate? Aonde não bate, entenderam. entendeu? Aonde E eu bate. acho que é isso que a maternidade nos une. Porque a gente entende aonde bate. E nisso eu não quero dizer que, por sermos mães, somos melhores e tal. Isso é uma coisa que eu também tô tentando cuidar no meu discurso, que não é assim, por eu ser mãe, eu entendo melhor. Sim, eu sou uma melhor mulher, Né? porque eu sou não, mãe. eu acho que não, entendeu? Mas eu entendo melhor as mães que são mães. Tanto que, bom, a minha relação com a minha mãe melhorou, não vou dizer 10%. É 1 milhão de vezes. Bati até aqui. 1 milhão de vezes depois que eu virei mãe. Porque eu entendi. E ela dizia, quando tu tiver filho, tu vai me entender. E eu ficava, tá, vou entender. Não, eu entendo tudo. Eu entendo até quando ela comia as minhas comidas mastigadas, que hoje eu já como. Entendeu? É tudo que eu entendo. Quando ela pegava e eu vou entender cada vez lixo mais. no chão, qualquer coisa, e tudo... tu não tem nojo. Tipo, Não, eu entendo tudo, sabe? Então, acho que assim, sim, a maternidade nos coloca numa posição de ter mais sororidade com outras mães. E assim, eu sou uma pessoa... A tua pergunta, eu acho que eu já desviei dela, não, mas tá? essa depois coisa, o quiser me quanto que fazer tu de mudou novo. de... A Estela, ela, como todos os bebês recém-nascidos, ela não dormia a noite inteira. Como a maioria dos bebês Algum bebê dorme a noite inteira? Manda esse caso aqui pra gente. Manda esse caso aqui pra gente. Eu só acredito em bebê que dorme a noite inteira dos que são deixados. Ou é bebê anjo, que é 1 em cada 100 mil.
Ou criei fontes, vozes da minha cabeça, mas eu criei essa estatística, mas não, sabe? Não, é Ou que aquele- existe a estrogestação. Vem aqui a informação. A Isso. estrogestação. Eu até tenho uma amiga minha que acabou de parir. E ela disse, ele é um amor, ele dorme 6 horas por dia e tal. E eu praticando a sororidade com a mãe, eu disse, que bom, aproveita. Eu não ia chegar aí e dizer, calma, espera que vem. Calma. Mas a estrogestação é maravilhosa. Eles seguem igual a rotina do útero e tal. Eles dormem. Agora deixa chegar aos 2 meses. Então, a Estela, eu notei uma diferença quando ela fez 21 dias. Ela virou uma chave com 21 dias. Em relação a sono, ela sempre acontece antes as mudanças do que os previstos pelas consultoras de sono. E aí, com 21 dias, ela ficou mais ligadona e tal. E, enfim, foi um dia que ela não dormia de jeito nenhum, tarará. Eu comecei a entrar em pânico, porque eu entendo que todo mundo fica mal se dorme mal, mas eu fico imprestável. E eu tô falando isso porque o meu marido, ele fica mal, mas ele fica uma pessoa sociável. Eu não tenho condição, eu não consigo pensar. Eu fico um lixo humano. E aí, então, assim, fazendo esse comparativo com ele... E eu digo isso porque tem noites que nós dois... Que ele pega... Porque daí vão dizer, sim, ele deve dormir mais que tu. Sim. No início era assim, né? Ele dormia mais que eu, porque ela precisava mais de mim. E na minha cabeça não fazia sentido eu ficar fazendo ele ficar ali acordado. Sim. Mas agora ele atende mais ela do que eu. Eu só vou quando precisa realmente dar mamar, ou quando ela não se acalma com ele. E aí, a última noite, de sábado pra domingo, ela dormiu muito mal. E no domingo eu tava assim, eu tava podre. E ele ali, ó. E aí, pessoal, com seu carisma de sempre. E eu... totalmente sem carisma e tendo que socializar, porque no caso era dia dos pais, né? Então, assim, tem gente que dorme bem, que dorme mal e fica bem, e eu fico muito mal. Então, eu tinha crises de pânico quando chegava às 5 horas da tarde, porque eu pensava, eu não sei como é que vai ser essa noite. E aí, eu comecei toda essa história pra dizer que, quando a Estela tinha 21 dias, que foi quando o Lucas ia começar a trabalhar, porque ele teve 20 dias de licença, uma amiga minha foi lá na minha casa e falou, amiga, vamos lá que eu vou te ajudar a fazer ela dormir. Ela foi lá, aí ela botou... Porque esse dia foi importante pra mim, sabe por quê? Porque qualquer barulho que a Estela fazia, eu achava que ela acordava. Sim. E a minha amiga falou, não, amiga, ela tá dormindo. Ela só tá fazendo um barulho. Ela é uma pessoa, ela faz barulho. Aí eu, tá. E aí, às vezes, ela fazia um barulho, dava uma micro-acordada, né? Sim. Um micro-despertar. Sono REM, sei lá o quê. Aí, voltava a dormir, ela, amiga, ela continua dormindo. Eu... O que tá acontecendo? E ela, assim, ela foi uma das pessoas que salvaram minha maternidade, sabe? E ali eu percebi o quanto é o quanto uma mãe entende o que a outra mãe tá passando e aí pode se apoiar. Então, eu acho que antes de ser mãe, eu já tinha muito esse senso de sororidade, de apoio, mas isso me despertou depois que eu tive um relacionamento abusivo. Isso comecei a pesquisar mais sobre feminismo e violência doméstica, etc, etc. Mas depois da maternidade, muito mais, especialmente em relação a mães. E aí eu demorei 10 horas pra fazer a resposta de uma pergunta. Então vocês já sabem que esse podcast... Eu acho que vai ser... Olha, esse tende Ele a vai ser durar o podcast 3 horas. mais longo. Kelly Matos achou Kelly uma oponente ali, ó. A altura da Kelly Matos. O que eu queria perguntar agora, o que eu queria falar... Eu até me perdi, gente. Vamos lá. Essa questão de entender as mães depois de ser mãe, para mim foi muito significativo. Tanto é que, além do podcast, eu também sou idealizadora de um projeto que é dar voz às mães e aos pais, que é a Fralda Cheia. E eu fiz um texto, que na época até saiu no jornal aqui da cidade, que é As Minhas Amigas Mães, Meu Pedido de Desculpa. Porque, quanto que eu agora... Tipo assim... Nossa, o que eu pago de língua, sabe? O quanto que eu julguei, que eu não queria saber da criança, entendeu? Eu queria ir lá, tomar meu vinho, conversar. O que tem que essa criança aqui no meio, sabe? Como eu fui maldosa, ignorante, enfim, Eu acho que não é verdade. É a falta Tu foi do uma pessoa conhecimento. anti-criança, que é como... e venho eu também botar tudo... Vocês vão dizer assim, ela põe a culpa da sociedade. Sociedade. Mas é que a gente vive numa vida que é anti-criança, sabe? As pessoas não têm paciência com crianças, E é pessoas isso não... Com que eu- idosos, e com é quem isso- não é produtivo. E é isso que se tem uma coisa que depois de ser mãe, eu levantei a bandeira, além do apoio às mães, a dar voz às mães,
eu levanto a bandeira das crianças. Porque se tem uma coisa que eu percebo depois de ser mãe, é que eu fico sozinha nos ambientes. As pessoas, a gente foi num evento que era um chá de fralda ainda, tá? Um chá de fralda, tu imagina, né? Que seja um lugar aberto a crianças. E era porque eu podia levar meu filho. Mas eu fiquei sozinha sentada na mesa, porque meu filho estava comigo sentado na mesa brincando, enquanto que as outras pessoas estavam nas outras mesas. Por quê? Porque sentar ali com a Fran era difícil, né? Tem lá o Francisco querendo brincar. Então, vamos deixar eles ali. O quão a maternidade é solitária por conta disso, porque as crianças não são inseridas. Tu vai ter um evento, nesse evento eu não posso levar meu filho. Tipo, eu já fui convidada para um aniversário de um familiar meu que eu não poderia levar meu filho porque era para mulheres. Gente, meu filho tem 2 anos. Pode ser que um dia ele vire mulher. Não, e assim, ele não vai atrapalhar. Ele não é o meu marido chegando lá, sabe? Né? E daí, claro, ao mesmo tempo que tu se sente assim, que saco, não pude ir lá tomar uma espumante com fulana pra aproveitar. Tu se sente culpada por isso. Mas foi proibido. Ai, achei deselegante. Não é proibido, foi assim, mas foi tipo assim... Melhor não trazer. Não, tipo, Fran, é pra ti se divertir. É que sempre tem essa Mas é que quem tem que leitura, decidir, né? exato. Mas é que quem não é mãe... E daí eu entendo, depois primeiro eu fiquei de cara. Depois eu pensei assim, não posso julgá-la porque eu já fui essa. Eu já fui, entendeu? E eu percebo muito isso. A sociedade, ela não quer as crianças. Elas querem... Daí depois, quando vem um jovem que vai lá, invade uma escola e faz uma crueldade gigante, a gente pensa, onde que nós erramos? Erramos quando a gente não viu aquela criança lá. Tal. Mas isso vai de encontro ao encontro, não sei, uma jornalista que não sabe usar essa expressão, com o que eu penso que é o que a gente estava falando antes, aqui num bastidorzinho, sobre a questão de demitir mães. Porque quando a gente fala de que a mãe fica mais improdutiva ou menos flexível em termos de horário, isso é óbvio, né? Porque antes a mãe não tinha um filho. Isso deveria ser lógico e óbvio também para um pai, inclusive. Exato. E no meu caso, que bom né? Mas o que eu acho é que as pessoas têm que entender que isso... faz parte da evolução humana, entendeu? Os filhos são a continuidade do que a gente está vivendo agora. Da espécie. Exato, exatamente. Então, assim, o que adianta a gente pensar em, eu vou cuidar do meio ambiente, eu vou darará. Pra que tu tá fazendo tudo isso se não for pras outras pessoas que vão viver nesse mundo? Para as próximas gerações. Então, o que adianta tu cuidar do meio ambiente e não cuidar das pessoas que vão viver nesse mundo e não dar atenção a elas? Então, Mas isso sabe faz que muito... existe mais espaços pet-friendly do que pet kids. E é uma coisa... do que... Meu Deus! Kids friendly. Olha Kids o friendly. Alex fazendo seu efeito. Editaremos. Não, essa parte tem que deixar. Pelo menos umas cenas cortadas. Assim, uma coisa. Mas é uma realidade, né? Tem restaurantes que tu não pode levar a criança, que não é um ambiente... Mas as pessoas, a gente até já falou isso no outro episódio, mas as pessoas elas se sentem confortáveis em dizer que Que não odeiam gostam. crianças. Eu odeio criança, eu detesto criança. Eu já ouvi isso. Vocês Eu já já devem ter ouvi ouvido isso. também. Tem até matéria já falando sobre pessoas que são anti-crianças. Mas daí tu bota qualquer outro nome em vez de criança, né? Ah, sim. Bota, não gosto de negro, não gosto de Mulheres. gay, não gosto de mulheres. Daí tu para e pensa, poxa, eu não posso falar isso, né? Preconceituoso. Então, por que eu posso dizer? É. Né? Total. E isso é uma das coisas que, quando eu comecei com as coisas da fralda cheia, a gente começou agora a ter eventos também presenciais, temos um agora em agosto. Era justamente para isso. São pessoas falando, tipo talk, assim, tipo, né, palestrinhas, e as crianças correndo aqui. Porque se eu não perceber que a criança faz parte da sociedade, gente, a gente tá doente, entendeu? Alguma coisa tá muito errada. Alguma coisa tá E a lei, tá né? desconexa. Não é tu enfiar a criança lá no espaço kids. Não, Né? isso também eu tenho ranço. Tu enfia a criança lá no espaço kids, acham que... E é é isso muito que eu ia legal ter dizer. espaço kids, não tô... Pelo amor de Deus, continuem com Sigam. o espaço kids. Por favor. Mas por assim, favor. não é que eu vou socar a criança lá no espaço kids e vou... Não, a Ignorar. criança faz parte do ecossistema. Exato. Até vou Exato. contar pra vocês uma coisa que aconteceu em Gramado. Eu vou falar também de Gramado, mas só preciso fazer Faz. entre aspas, colchete, sei lá o quê. Gente, Parênteses. quando tu... É um parênteses, colchete, chá. Hoje tá muito Eu legal. amo que ela tá sobre o efeito. Não, é assim, ó. Se a gente vai ter um menu kids,
por favor, gente, por favor. Não pensem só em batatinha frita, batatinha sorriso, batatinha frituras. Não, frituras ou iscas de carne que adoram fazer. Gente, arroz e feijão. Tamo combinado. Arroz e feijão, né? Porque, gente, isso é uma coisa também. Tem um espaço kids lá, né? Não vou dizer aonde. E daí o menu kids é totalmente desconexo do que a pessoa come todo dia em casa. Enfim, isso é um problema. O que aconteceu em Gramado foi, pegando já o fio da meada que tu tá falando. Eu fui num restaurante, que ele era um restaurante, assim, mais chique. Era bem chique, mas ele era um restaurante mais elegante, assim, ali em Gramado. E aí tinha ali menu kids. Aí dizia, espaguetinho ao molho vermelho. Aí eu falei assim, moço, em vez de espaguete, pode ser uma massinha penne? Sim, porque ele pega. O bebê vai comer uma massa, um espaguete, né? Mas mesmo uma criança, é óbvio que uma criança vai ter mais dificuldade a minha filha em comer tem dificuldade com 9 anos de comer um espaguete. Exatamente. Aí ele falou assim, vamos verificar. Aí foi lá, não podemos mudar o menu. Falei, bom... Eu pensei, você vai se arrepender. Aí ele me trouxe. Era um espaguete, só que não era com molhinho, que nem esses dias eu fui. Vou até fazer esse publi. No Hard Rock eu fui, era uma massinha parafuso com um molhinho bem grossinho que a criança comia e beleza. Era um pratinho de plástico. Era um prato de cerâmica, que é caríssimo, com um espaguete e um molhão, assim, molhado. Eu pensei, gente... Bom, resumindo... Ao fim do almoço, parecia uma cena de crime, de tanto molho vermelho espalhado pelo rolê. E todo mundo nos olhando, assim. E eu vivo um pouco isso, porque eu crio a minha filha com o máximo de liberdade e autonomia possível. Isso não só para ela como pessoa, mas principalmente para ela como mulher. Eu quero que ela entenda que ela tem essa liberdade. Não é uma liberdade sem limites, mas é uma liberdade para que ela possa comer e tal. Tanto que ela começou a comer sozinha... Acho que ela não tinha menos de um ano, ela já fazia aqui, ó, comia por causa fazia de pinça, exato. Né? E aí, um dos vídeos até que viralizou dela no meu Instagram é um dela comendo, que foi a primeira vez que ela comeu sozinha. Isso é acreditar na criança, exato, na capacidade da criança. Exato. Só que pra chegar nisso, a criança vai fazer bagunça e ela é uma criança. E aí é que tá. Eu acho que os lugares, se eles se propõem, né, é que aí também tem toda uma questão, assim, de daqui a pouco... Por isso que eu até entendo os lugares que não aceitam crianças. Porque eu acho que, pelo menos, eles estão sendo... coerentes. Vamos usar essa palavra, transparentes. Tá? Transparentes, exato. A gente não aceita, beleza. Vocês vão me perder com ou sem o meu filho. Entendeu? É um lugar... Talvez, daqui a pouco, um dia que eu esteja a fim de sair e não ouvir um ai de criança, porque eu tô exausta, morta, quero, sei lá, sair com minhas amigas e beber ou não sei o quê... Ok, pode ser. Mas, enfim, eu acho até que faz algum sentido em termos de transparência. Mas agora, eu acho que as pessoas têm que fazer isso. Pensar, assim, não só oferecer batata frita, sabe? E quando fazer, pensar. E aí vem essa questão do espaço kids também, que normalmente é lá nos Cafundó, onde Judas perdeu as botas. E aí também, vou fazer uma outra publi sem ganhar nada, tem um lugar ali na Zona Sul, que é o Café Coribrasa, que aí as mesas são do lado do parquinho. Ai, então, tu ótimo. come e tu tá olhando teu filho ali, entendeu? Porque a maioria das vezes, como é que tu vai comer? E o filho... Não, várias vezes ficava, assim, quando a Duda era menor, o que acontecia? Um ficava lá, o outro comia. Comia rápido, né? Daí, aí aquilo que era pra ter sido um momento prazeroso, de lazer e tal, se tornou mais um negócio de estresse, uma correria que tu não consegue aproveitar. Sabe que em Gramado a gente foi num restaurante, uma rede, uma galeteria, enfim, uma rede grande. E daí, tava lá com o Francisco... vou levar ele no Espaço Kids. Gente, o Espaço Kids era tipo assim... Aqui embaixo tá o salão das mesas, né? O salão do restaurante. O Espaço Kids era tipo num elevado, quente pra dedéu, porque era elevado. Então, tu imagina, todo o vapor, tudo, né? Esquentava. E era só as crianças lá. Tipo, o Francisco tinha na época, sei lá, 2 e pouco. Mas aí tem algum, tipo, um recreacionista? Não tem. Então, tu já tem também é uma coisa polêmica, né? E daí, tu já tem um ambiente lá em cima, né? Tu vai ter que ficar ali, né? Um ambiente, não vou dizer insalubre, que é muito forte, mas enfim, um ambiente quente, um ambiente desagradável, sabe? Então, gente... Não tenha, sabe? Pessoas... Se não é pra ter uma coisa pensada na criança, não tenha. Eu acho que assim, ó... Eu acho que tem que pensar 2 coisas em relação à criança. Primeiro, que são pessoas.
Isso, Exatamente. é um ser, né? um indivíduo. É uma pessoa mesmo, realmente é uma pessoa, às vezes a gente esquece, mas ela é uma pessoa. E que pode ter segundo, vontades. É uma pessoa pequena, é uma pessoa infantil. Então, a gente não pode esperar que ela faça coisas que um adulto faz, né? Então, assim, a gente tem que respeitar ela enquanto pessoa, mas respeitar as limitações até neurológicas, intelectuais, cognitivas, exato, essa é a palavra, que ela tem, né? Então, eu acho que é isso. Mas a gente... Assim, de verdade, eu acho que a gente tá melhorando, mas ainda tem um longo processo, porque assim, às vezes eu penso, não, tá tudo legal, eu vou nos lugares. Só que eu vejo muito que é a minha bolha, na verdade. A minha bolha é assim. Eu ia até falar isso, se a gente aponta isso, né, quando a gente tem uma maternidade típica... É isso que eu queria falar. Quando a gente tem uma maternidade atípica, que é o meu caso, gente, o nível de... Deve ser caótico. É aquilo de tu não sair de casa Não muitas sai. vezes, tu não sai. Na maioria das eu quero te dar um abraço. Ai, gente, eu fico arrasar, né? Mas ou eu- fazer escolhas. Me diz uma Imagina. coisa, Lari. Agora a entrevista... Vamos entrevistar a Lari, vai. Lari, a Duda já foi em alguma festa de criança, tipo nessas casas de festa, depois que teve o diagnóstico? Foi quando ela era bem pequena, ela foi, tá? E depois que ela foi ficando maior, como também teve a questão da pandemia e ficou muito dentro de casa, a sensibilidade dela com os estímulos aumentou muito. Então a gente tá num processo ainda de ressocialização dela. Hoje, às vezes, eu consigo ir ao mercado com ela. Ao mercado, que é uma coisa básica. Então, imagina um restaurante, né? Sim, uma coisa que não tem... loucura. O que acontece? A gente se divide, assim. Teve lá o evento do chá de fralda. Vou eu. A gente vai ter um aniversário. A minha mãe pode ficar? Pode, beleza, vamos os dois. Não pode? Vai um, sabe? E assim, a gente vai indo. Porque não tem, assim... E um ambiente de uma casa de festa... A gente não vai em aniversários. E tem uma outra coisa que me incomoda muito, assim, que foi... antes a gente recebia os convites. E aí, Parou, depois do gente. diagnóstico, a gente não teve mais os convites. Eu quero ter a opção de ir Tu sozinha. não teve mais os Eu convites? não tive mais os convites. Então, eu quero ter a opção de escolher. Sim, se isso acontece com uma mãe típica, imagina com uma típica. Eu não tive mais os convites. Eles acabaram, porque afinal de contas, pra que a gente vai convidar? Eles não vão, nem ela não vai, ela não... Então, Convidem mães, mesmo que seja para dizer não, porque um dia vai ter um sim. Vai ter né? E a gente até Esse falou é o isso ponto. no último No último episódio, né? episódio, Porque a Kelly trouxe que ela me convidava pras coisas, eu nunca ia. E ela julgava, né? E ela nunca julgava, mais vou te convidar. Até que chegou um momento que eu entendi que daqui a pouco uma outra logística ali, que eu não me sentia mais tão culpada, porque tem isso da culpa também. Trabalhava 300 horas por semana, numa outra cidade, o pouquinho de tempo que eu tinha, eu queria estar com a minha filha, né? Total. Então, quando a minha realidade ela mudou um pouquinho, eu consegui adequar ela de uma forma um pouquinho melhor, eu me senti mais segura pra sair sozinha daqui a pouco, ou pra sair só eu e meu marido. Mas Pra vocês ver- sabem que sair, pra mim, é um esforço. Eu faço um esforço de Sim, verdade. Porque sim. eu normalmente durmo 9h da noite. Porque a Estela acorda às 6 da manhã. E de vez em quando... E mesmo que ela não demande a mim de noite, qualquer barulho que ela faz, eu acordo. Aí gente, mais aquele barulho... Então, eu Depois que durmo tem filho, a cedo. gente nunca mais dorme como antes, Exato. né? Aquela Então coisa. eu durmo cedo, acordo cedo. E aí, normalmente, chega umas 8 horas da noite, eu já tô podre. Só que 8 horas da noite é quando as pessoas que não têm filhos querem fazer um rolê. E aí muitas vezes, aliás, várias eu não vou, mas muitas vezes eu vou. E a última vez eu cheguei e falei assim, amigas, valorizem a minha presença, pois eu estou fazendo um esforço bem grande. Então conversem comigo bastante. Mas é exatamente isso. É exatamente Sejam rolê pra mim. legais, sejam legais, tá? Rolê pra mim é tipo, me convida pra tomar um café de tarde, assim, um negócio assim, sabe? Gente, festas ao meio-dia de sábado e domingo viraram a minha Eu amo aquelas sessão das 11 às 5. Ai, maravilhoso. Acho que tem, agora a Estela pra dormir nesse horário, mas acho que tem isso. Um amigo meu, esses dias falou assim, vem aqui conhecer minha casa, eu convidei fulano e tal. A gente pode fazer num horário de mãe. Daí eu falei, meio-dia? Aí ele, não, tinha pensado umas 8. Daí eu falei... Amado. Aí eu falei, tá, 7. Dele, tá, 7. Bom, resumindo, chegou no dia, eu falei, querido, eu tô muito cansada, não vai rolar. E eu não fui. Mas é que tem Mas, dias gente, que eu tô horário- muito cansada. E aí eu penso assim, cara,
Não, é que as pessoas têm que entender que não é só tu ir. É isso, sabe? Tem toda uma logística. Tem toda uma por logística. trás. Primeiro, se tu vai levar a criança, tem a logística da criança. Porque tu tem que tentar fazer ela ficar um pouco mais calma antes. Talvez, quem sabe, se der certo, uma sonequinha antes, se for de noite, porque daí tá Meu perfeito. Daí ela chega tranquila. Mas tu sabe que aquela sonequinha vai fazer ela dormir, tipo, sei lá, 1, 2 da manhã. Então, no outro dia, tu vai ter que trabalhar, ou vai ter as tuas atividades. Então, mexeu toda a rotina. Não é só aqueles teus 2, 3, 4 horas que tu vai estar naquele evento, entendeu? Eu lembro a primeira vez que eu saí pra almoçar na minha mãe num domingo, depois que a Maria Eduarda nasceu. Ela devia ter, sei lá, acho que uns 2 meses. E eu lembro da maratona que Por foi... favor, coma. Eu lembro da maratona que foi de manhã, até eu conseguir arrumar a bolsa, daí troca a fralda, daí faz cocô na fralda, daí, daí toma leite, daí suja toda a roupa, daí tem que trocar a roupa. E aí, no fim das contas, a gente tava saindo meio-dia, eu assim, cabelo, né, toda detonada, o Marcos cansado. A vontade que tinha era de Dizer tchau. e eu tava indo na minha mãe, tipo assim. Então é aquilo, não é muito difícil adaptar uma rotina. Sabe que pra gente, eu vou sempre na missa no domingo, né? Daí eu levo o Francisco na missa, enfim. E daí eu arrumo a mochila dele, porque daí da missa a gente vai almoçar nos meus pais. Eu arrumo a mochila sábado de noite. Ah, sim. Daí eu já penso, vou cortar as frutas sábado de noite, porque, né, meu padre, né, o padre da minha paróquia me perdoe, mas eu dou o café da manhã na missa, né? Porque, né, ou é isso ou não tem um guri na missa. Porque eu tenho que me organizar, senão não dá, gente. Simplesmente não dá. E daí tu tem que ainda rezar pra... Ai, tomara que o Francisco aceite trocar a fralda, tirar o pijama, botar a roupa. Não é assim, não é. Não, e é aí uma a gente coisa tá falando fácil. de uma situação assim, Que é eventual. típica. Não, e assim, tipo assim, que é no domingo. E aí, aquela mãe que tem que sair todo dia de manhã com a criança. Eu passei por isso. Levar a criança pra escola de manhã, todo dia. Come, criança. Vamos trocar roupa. Daí a criança não quer. A criança ela não quer, às vezes, acordar às 6 da manhã pra ir pra escola. Ela não quer. Tem um momento que ela não quer acordar às 6, só pra eu saber. Porque a minha A minha normalmente... acorda todo dia às 6. A minha normalmente gostava de acordar às 6 nos finais de semana. E às E aí, 9 na semana. Na semana, se deixasse, ia até às 10, assim. Era tipo isso. Não é fácil, gente. Não, mas o que eu ia contar é que hoje aconteceu uma coisa que foi bem o retrato da maternidade. O que acontece? Como eu ia vir pra cá, eu fui deixar ela na casa de uns familiares do meu marido. E aí eu pensei, bom, a gente vai tomar um café da manhã mais rápido. Daí eu vou na pracinha com ela pra eu ter um tempo, eu e ela, que eu tento todo dia ter algum momento com ela. E aí eu deixo ela lá, encontro minha mãe e vou pra Novo Hamburgo encontrar as gurias. Aí eu, beleza. Tava tudo certo, comemos, tarará, tudo pronto. Organizei as coisas, coloquei ela dentro do carro, na cadeirinha. Era 10:50. Aí... Pensando, sou vencedora. Venci. Vitória. Cheiro de cocô. Ai. Daí eu, gente, cheiro... Eu falei, filha... Fez totô? Ela, totô. Aí eu, peguei ela, fui, era o maior cocô do mundo, assim, era um cocô gigante. E aí eu demorei 20 minutos pra trocar o cocô, de tanto que eu tive que limpar aquele negócio. Um pacote de lenço umedecido. E ela ainda para? Ela deixa tu trocar? Dias e dias. Agora a gente criou uma brincadeira que é o tchau e oi. Que ela começa a me dar tchau e eu falo, eu não vou te dar tchau. E daí ela dá risada, daí eu fico... A gente tá nesse momento. Mas ela já iniciou aquela fase de odiar trocar a fralda. Aí, beleza. Demorei 20 minutos pra trocar a fralda, tranquilo, tarará, botei no carro. Vamos pra pracinha, então. Cheguei na pracinha, olhei pra trás. Tava dormindo. Ela não dorme mais de manhã, ela só dorme uma soneca entre 11 e meio-dia. Eu falei, que é isso, Jesus? Eu falei, o que eu vou fazer com essa criança? Porque agora são 9:30 e eu não tenho onde enviar A pobre da mãe não tem. Aí eu liguei pra família e falei assim, eu tô indo aí, vou ficar com o carro estacionado com ela dentro do carro, porque eu não sei o que eu vou fazer. Aí eu sei que foi isso, assim, meu plano de ir pra pracinha, aproveitar. Eu lembro uma vez que a gente foi pra... A gente se arrumou e tal, tava indo pra Gramado. Era um dia frio, cheio de casaco, aquela coisa toda, né? Aí entramos no carro. Aquele glamour, né? Saímos, era um sábado de manhã. Saímos de São Leopoldo, ali pela BR e tal. Quando chega em Dois Irmãos, ou Ivoti, ela vomita. Ela devia ter 1 ano e pouco, assim. Vomita toda a roupa, a cadeira, aquela coisa toda. Aí eu olhei pra aquela situação, assim, tirei ela do carro, aquela coisa, uma limpada. Eu disse assim pro Marcos, não, vamos voltar. Vamos voltar, não quero mais. Faz a volta onde der, vamos voltar. E aí a gente voltou pra casa. Porque não... Cara,
Cara, vomitou tudo, vomitou carro, vomitou cadeira, vomitou tudo. Então, não tinha a menor condição. E é isso, né? A mãe, ela sempre tem que estar preparada, porque... Pra mudar A maternidade não tá nem aí se tu tem plano, minha Não, querida. mudar o Não, plano. esquece. Não, eu dei um exemplo que, assim, se todos os meus problemas fossem esse de hoje, eu seria uma pessoa feliz, né? Mas a primeira vez que eu fui pra Gramado foi no meu aniversário e a Estela chorava. Da metade do caminho, de Porto Alegre até a metade do caminho, tranquilaça, até dormiu e tal. Acordou, ela chorava e eu ficava assim, o que eu fui fazer? Por que eu vim pra cá? É o pior aniversário da minha vida, o que eu tô fazendo com a minha vida? Ela não parava de chorar, nem te parava, dava a mamar. Só que aí ela tinha muito refluxo, não patológico, mas refluxo aquele de bebê pequeno. Mas aí ela ficava muito tempo precisando arrotar. E aí, o que eu descobri? Que o choro dela era porque ela precisava arrotar. E ela não tava conseguindo. Enfim, foi um caos também completo. E eu lembrei dessa história porque eu tava lá, eu acho que já tinha até passado em Voti aqui. Voti pra ti é do lado de São Sim, Leopoldo. é do Pra lado. mim já tá São quase Leopoldo. em Gramado, tipo Exatamente. E aí eu pensava assim, eu vou voltar, porque imagina eu ter que voltar de novo nesse caos aqui, eu não vou ter condição psicológica. Mas no fim deu tudo certo. E tudo, a gente na hora, assim, acho que entra em pânico, mas... as coisas se resolvem, né, de algum jeito. Pra né? tudo, né? Se tem uma coisa que a gente aprende depois de ser mãe, é que a gente sempre dá um jeito, né? Sempre dá um Sempre. jeito. Pode ser que não seja ali o plano A, mas tem o plano B, plano C. Bem diferente dos pais, né? O meu marido, pelo menos, meu Deus, se o plano A não deu certo, nunca mais nada vai dar certo, vai estar tudo errado, não tem... Vamos voltar pra cá. Não, Mas eu acho que o meu marido não é assim. Não, meu marido é a mulher do relacionamento. E, Rafa, tá tudo certo, a gente sabe, né? Não me cancele depois disso. Ô, Francine, desculpa, mas eu vou ter que militar. Ele não é a mulher do relacionamento. Ah, tá, Tu tá dizendo que as mulheres são as chatas. Obrigada, eu preciso disso. Não, na verdade, deixa eu... As mulheres não são as surtadas. No Ele meu é relacionamento. o estereótipo da mulher que se fala na sociedade. Ah, Vamos então lá, tá. vamos lá. É o Tá, estereótipo, vamos lidar, né? Mas depois dessa, corta e Não, encerra. é que sabe, eu assim, ó, esses dias não, a última vez que eu fui na psicóloga, eu entrei falando assim, às vezes eu canso de militar. E aí ela falou assim, daí a gente começou a falar, daqui a pouco ela falou assim, tu entrou aqui dizendo que tu cansa de militar. Porque aí a gente tava falando sobre o quanto pra mim, na verdade, eu gosto de ficar com a minha filha e tal. E ela achou que era uma culpa quando eu não posso ficar e tal, porque surgiu um job lá que eu ia ficar 12 dias sem botar ela pra dormir. E eu falei, não quero, né? Ela, mas você se sente culpada? Eu falei, não é culpa, é que eu realmente gosto de ficar com ela. E daí ela falou assim, tu chegou aqui falando que tu cansou de militar, mas será que você também não tá pronto dentro dessa coisa que tu milita, de que a mãe, de estar presente? E realmente é um milito que eu acho que os pais têm que estar o máximo presente e que a nossa função principal, de fato, é criar a criança. Esses dias eu vi no Instagram um card que era alguma coisa assim, ó. Daqui 20 anos, o seu chefe não vai lembrar que você trabalhou 14 horas, mas seu filho, de alguma forma, vai, né? Então, eu acredito muito nisso. E aí é isso, eu sou uma militante eterna, tá? Não é nada... Ótimo! E é assim que a gente aprende. Mas é assim que a gente descobre. Todas nós, é assim que né? a gente descobre, Até eu, com às vezes, certeza. milito comigo mesma, assim, que eu digo, opa... Você está falando isso? Não fale. Porque fica tão comum, né? A gente ouve tanto e pensa... A gente reproduz. Exato. Reproduz. E eu quero agora entrar num tema um pouco sensível, até porque já falamos bastante. Mas, né, vamos passar os nossos patrocinadores e daí eu vou pro tema da sensível. Vamos lá. Então, lembrando que você está ouvindo, então, o podcast A Mãe Tá Falando, que tem a apresentação da Calçados Piccadilly e tem também o patrocínio. Dr. Clean, planos de saúde, o plano é simples viver bem. E Matracolá Brinquedos Educativos, aqui a gente canta e brinca. E nós estamos aqui no Sarras Tap Room, em Novo Hamburgo, que é a casa do nosso podcast. Estamos aqui bebericando um espumante. Visivelmente, eu e a Francine Visivelmente já gostamos no um pouco brilho. mais do que a Larissa. Não, a Larissa... Daqui a pouco dá a pra Larissa ver. vai aparecer um pouco vazio, é porque a gente dividiu. Deixa eu falar aqui. Eu tô pensando sinceramente nisso, mas tudo bem, né? Tudo bem. Até assim, se a casa quiser nos servir mais um pouquinho, né? Eu sei que tu não vai voltar dirigindo, não, mas então igual, tá... eu acho que eu vou segurar minha onda. Senão, aí eu já começo a me passar. O que eu quero te perguntar, lembrando que nós estamos recebendo a Bruna Osterman, jornalista, mãe da Estela, e eu gostaria de perguntar, a gente sabe da tua trajetória também,
trabalhou numa grande rede de comunicação, né? Várias grandes redes. Várias grandes. A última, então, quando tu estava grávida da Estela, era correspondente aqui no Rio Grande do Sul da CNN. E como tu observa teu desligamento pós-licença maternidade? Eu fui desligada 1 ano depois de voltar da licença maternidade, tá? O Francisco tinha 1 ano e meio. Ele ia fazer 1 ano e meio, na verdade. Eu cheguei para trabalhar e descobri que eu não era mais tão produtiva quanto meus colegas aí de 20 e poucos anos, que moram em casa, né, moram com seus pais, enfim. Eu pude perceber que, por mais que fosse uma empresa que eu admiro, uma empresa que sempre pareceu ser muito aberta a mães, à maternidade, mesmo assim eu sofri o preconceito de ser mãe e não ser tão produtiva quanto. Eu acho que nem precisava dessa aspas aí que tu botou, porque quem tá ouvindo não sabe, mas a Francine usou aqui, entre aspas, nos dedos, né? Assim, o que eu vou te falar, tá? Eu vou vir de toda uma lógica que vai ser um pouco longa a minha resposta novamente. Bem, a gente tá trabalhando aqui na... Assim, ó, o que aconteceu? Quando eu descobri que eu tava grávida, era uma coisa que eu estava planejando já. Mas quando eu vi o resultado, eu chorei muito. Tem até um vídeo que eu postei no Instagram, que eu chorando. E eu não tava chorando de felicidade, eu tava chorando de desespero. Quando tu falou que tu chorou de desespero, eu lembrei de mim, só que numa realidade completamente oposta. Porque eu tinha 34, 33 anos, eu tava preparada, eu tava casada, eu tava com uma casa própria, tudo o ideal, entre aspas, de o que seria para ter um filho. E me deu um pânico total, porque eu pensei, meu Deus, o que vai ser minha vida? Eu não quero mais ser. Eu não quero perder minha identidade, eu não quero perder quem eu sou, eu não quero virar mãe de alguém. Eu quero continuar sendo Bruna, a jornalista, Bruna Chirá. Enfim, eu entrei nessa noia, mas no minuto 1 que a Estela nasceu, tudo isso acabou. Ao contrário de muitas mães, talvez até a maioria, que dizem que é um processo aprender a amar o filho, eu amei automaticamente. Pra mim foi assim. E até eu brinco que eu era ainda sou, um pouco obcecada, assim. Achava tudo nela incrível, tudo maravilhoso e tal. Bom, aí eu fiquei 4 meses de licença maternidade. E quando eu voltei, voltei em setembro. E tinham eleições, né? Eleições gerais em outubro. Então eu voltei 1000, assim. E eu brinco que o meu timing foi perfeito. Porque uma das últimas coberturas que eu fiz foi o anúncio do Eduardo Leite abdicando do governo. Que ele supostamente ia se candidatar à presidência, né? Aí acabou desistindo, enfim. E logo depois eu entrei em licença. E aí, quando eu voltei, então, ele já estava candidato à reeleição. E logo depois teve a eleição, de fato. Aí é primeiro turno, tarará, e segundo turno eleito. Enfim, detalhes. Sim. E aí... A tua licença foi de 4 meses. E aí, eu voltei a 1000, assim, mas... Claro, com uma disponibilidade menor do que eu tinha antes. Então, era assim, pode trocar de horário? Hoje eu vou ter que ver com a babá. Vou ter que ver com a minha mãe. Vou ter que ver. Hoje não tem como, porque meu marido às vezes viaja a trabalho. Então, eu falei, não vai rolar e tal. Então, eu tinha menos disponibilidade, de fato, do que eu tenho. Bom, passado esse tempo, a Estela estava quase fechando 7 meses, quando teve uma onda de demissões na CNN. E nesse dia da onda de demissões, foi engraçado, porque eu fiquei sabendo da onda e nem passou pela minha cabeça que eu seria demitida. Porque, assim, ao mesmo tempo que quando eu soube que eu fiquei que eu tava grávida, eu pensei que isso poderia acontecer. E durante todo esse tempo, eu tive esse medo. Vivi com esse medo, assim, latente. Quando chegou na hora, eu não achei que ia acontecer. E aí, me ligou. Falaram, a gente tá fazendo aqui, tarará, redução de custos e tal. Pensei, bom, vão demitir um monte de gente, vamos ver o que vai acontecer. No fim, entre os correspondentes, demitiram só eu e a guria de Santa Catarina, 2 mães. Que coincidência, né? E aí eu comecei a observar, assim, eu achei estranho, porque o Rio Grande do Sul, na região sul, sempre teve mais destaque na CNN do que, por exemplo, o Paraná, que foi quem acabou ficando. Inclusive, a repórter do Paraná é minha amiga ainda, respeito muito, mas... Uma coisa são fatos, e isso era um fato. E uma quantidade de pautas, no caso, O Rio Grande do né? Sul sempre teve mais destaque. Tanto que, assim, era eleição, eles vinham e entrevistavam os candidatos do Rio Grande do Sul na época das eleições. Então, assim, eu achei estranho, mas pensei, bom, de repente mudaram. Vai que agora resolveram que Curitiba é mais importante que Porto Mudou Alegre. o governo, daqui a pouco Mudou, acharam, né? Não. Deu 4 meses, demitiram ela e aí botaram uma outra pessoa, que no caso é um guri, um homem, sei lá, não sei da vida dele, até não tenho nada contra e tal. Mas botaram um guri aqui. E aí foi um dia assim que
Eu já tinha essa opinião, que eu não acho que tenha sido só por isso, mas eu acho que foi um dos fatores que influenciou o fato de eu não estar mais tão à disposição por ser mãe. Mas o meu problema não é nem esse. O meu problema é algo que eu já mencionei aqui. O que eu acho é que muito mais do que não demitir mães e pais recentes, a gente tem que dar preferência para mantê-los nas equipes. Com certeza. Esse é o meu ponto. Porque assim, ó... E aí vai ao que eu quero dizer no início, que a gente tá aí... práticas de ESG, vamos cuidar do meio ambiente, do social, parará. Cara, a gente tem que cuidar das pessoas que estão criando as próximas pessoas. Não faz sentido eu cuidar do meio ambiente se eu não cuidar das pessoas. Não faz sentido eu cuidar da minha rua, de não sei o quê. Sabe, nada vai fazer sentido se a gente não cuidar. Então, o que eu vi com a minha demissão, com a tua, que eu acho que foi quando a gente começou a conversar, foi o dia que tu postou no LinkedIn. O que eu vejo com a demissão de milhares de mães que a gente vê, né, no LinkedIn direto, mães contando de terem sido demitidas, é que não existe um compromisso real do mundo corporativo com pessoas, e aí eu digo pessoas porque eu incluo todos os tipos de parentalidade, que estão criando uma pessoinha, uma criança, especialmente na primeira infância, que é um momento que essa criança precisa mais dos pais estarem ali dando o melhor de si. Deixa eu contar uma história, então, aqui agora. Que eu não falo muito sobre isso. Eu até falei no evento do... Ai, amo! Vai ter uma revelação inédita! até contei no evento que a gente teve do Fralda Cheia lá do Dia das Mães. Então não é tão inédita, eu vou pedir água porque eu preciso me preparar. Mas assim, tu fala sobre pessoas que cuidam de crianças e a relação do ambiente corporativo. A Fra conhece essa história. Pena que eu não posso falar o nome. Bom, eu tenho uma situação um pouco diferente, como a gente já comentou antes. Eu pedi demissão, mas também muito por isso, porque eu não conseguia administrar os meus horários e a criação da minha filha. Chegou um momento que ficou inviável continuar trabalhando, fazendo plantões, trocando de horário toda hora, não dava mais. E aí, durante um período, o meu marido, ele é muito presente na vida da Maria Eduarda, mas assim, na primeira infância dela, sempre era ele que levava para a escola, sempre era ele que buscava na escola. E ele trabalhava numa empresa que ele trabalhava no setor de RH e ele era responsável por qualidade de vida dessa empresa. Então, ele que implementou, por exemplo, o espaço para as mães amamentarem lá naquela empresa. E aí... Um certo dia, né, o Marcos, ele levava a Maria Eduarda na escola, ela estava numa fase de adaptação escolar, ela tinha trocado de escola, também muito pela questão da inclusão e tal. E aí ligavam às vezes pra ele, tu consegue passar aqui, porque ela tá tendo uma crise, enfim. Ou ele chegava um pouquinho atrasado. E aí, um pouquinho... No início da pandemia, eu acho que foi, chamaram ele, a chefe dele, uma mulher, mãe, chamou ele, a gestora do RH, e disse assim... a gente vai ter que cortar algumas pessoas e tu é uma delas, mas eu queria que tu entendesse o porquê que tu tá sendo demitido, porque a gente acha que tu te afasta muito por causa da tua filha. Ai, gente, dá vontade de chorar. Não, sério, pra porque mim... daí vem a frase. Chorar de ruim, não de chorar. Por que a tua mulher não faz isso? Lá na empresa dela citou o nome, que ela sabia onde eu trabalhava. Eles não ficam chateados se ela sai. E realmente, assim, quando eu precisava sair lá na empresa que eu trabalhava, nunca me disseram um ai. Sempre consegui compensar as horas, o chefe fazia ali a planilha, nunca me disseram nada. Se eu precisasse sair, eu saía numa boa. E aí ele disse isso, não, pelo contrário. Se ela precisa sair, né? Mas como a empresa que ele trabalhava era do lado da escola, tipo assim, não era uma empresa longe, era do lado realmente da escola. Ele acabava indo, não fazia sentido eu atravessar Porto Alegre para fazer isso. E aí, ele foi demitido porque ele era um pai presente. Ai, gente. E é uma empresa Eu fiquei arrasada com essa história. Ensina outras empresas. Outras empresas que reproduzem. E isso veio da chefe do RH, que tá? É uma mulher mãe. Que é uma mulher mãe. Então, a gente não tá nem aí pra como as pessoas estão, assim, cria de qualquer jeito. Tua filha tá chorando, tua filha tá em fase de adaptação, ela tem autismo, não importa. Dane-se, o que importa é o que a gente tá fazendo aqui. E aí é isso, assim, as pessoas não estão nem aí, gente, nem aí mesmo. O que me irrita e me deixa braba é a hipocrisia, porque aí tem isso, essas empresas ensinam o ESG, ensinam que, você tem que apoiar a sua comunidade. Tá, gente, mas a gente princípio mais dessa empresa na TV, eu vejo assim, os anúncios e usando bandeiras e usando e tal, e eu fico, querido, quem não te conhece, que te compre, né? Mas só um pouquinho. É igual o que aconteceu com a CNN no Dia das Mães, fizeram uma matéria
que era sobre mães no mercado de trabalho. Eu falei, tá de sacanagem, né, cara? Me chama aqui de case, só um É porque pouquinho. isso vende, né, gente? É porque vende. Mas nos eventos que eu faço do Fralda Cheia, que é da troca, eu pensei, vou tentar o apoio de uma cooperativa de crédito que é bem atuante aqui na região e apoia tudo que é tipo de evento, tipo tudo que é cervejada. Essa história é boa blá, blá, também. blá, sabe? Qualquer coisa. Fui lá, né? Tipo, fiz todo meu, assim, e pedi uma cota de patrocínio, que é assim, né? Troco. Pagar as Troco, contas. né? Ah. Troco, assim, sabe? Que, tipo, se bobear, nem nota fiscal iam pedir, sabe? Porque, tá bom. E eu tive negada essa cota de patrocínio. Por quê? Porque um evento para mães não fala com toda a sociedade. E eles só apoiam em patrocínio eventos que versam com toda a sociedade. Gente, Todo mundo é filho de uma mãe. e daí, pra ti ir lá patrocinar um evento onde o principal carro-chefe é chopp, beleza, tá tudo certo, é um evento de comunidade. Afinal de contas, todo mundo bebe, né? Chopp. Agora, tu ir lá, incentivar e patrocinar um evento ainda a baixo custo, que voltado para falar sobre maternidade, para falar sobre crianças, para falar sobre como a gente vai incluir essas crianças na sociedade. Não, isso não trata sobre todos os públicos. Sabe? E são empresas grandes. São empresas que têm marketing, que têm ESG, que têm não sei o quê, que tem milhares de pessoas para pensar tudo. Mas daí a gente não é importante. Eu acho que... Eu não sei, assim, eu não sou uma pessoa contra o capitalismo, tá? Pelo contrário, na verdade. Eu acho que o capitalismo é uma merda, mas é a melhor coisa que a gente tem. Uma vez me falaram isso e eu concordei 100%. Mas eu acho que o capitalismo funcionaria muito melhor se a gente tivesse um pouco mais de empatia, sabe? E se partisse disso, de um básico de que todo mundo tem mãe. Nem todo mundo tem pai, né? Infelizmente. Porque é uma opção. Ser pai é opção. As pessoas, muitas vezes, têm um genitor. Genitor todo mundo tem. Mas pai, muitos não têm. Mais do que a gente gostaria, inclusive. Agora, mãe... A grande maioria absoluta e a arrebatadora tem mãe, né? Então, eu acho que só partindo daí, tu já tá num ambiente onde tu tá pegando toda a sociedade. Mas, enfim, de fato, eu vejo que não existe um compromisso quando a gente fala de mundo corporativo Isso tá mudando um pouco, tem algumas empresas que estão... E eu acho que, assim, o compromisso com a maternidade, ele é um compromisso também com a paternidade. Porque não adianta nada tu dizer assim, eu apoio a maternidade, mas... os homens só vão ter 5 dias de licença paternidade, sabe? Eu acho que tem que ter um compromisso geral. Agora, tu falou ali da história do teu marido, que ele implantou políticas de apoio à parentalidade. E eu lembrei que num dos jobs que eu fiz recentemente foi exatamente esse do dia da amamentação. E eu tive acesso às políticas de parentalidade de uma empresa que, gente, eu chorei lendo. Esse nível. Claro, eu também quase chorei aqui. Eu sou uma pessoa chorona, canceriana, né? Mas eu chorei lendo porque eu fiquei pensando assim, cara, tantas mães... Tipo assim... Isso é tão simples, sabe? E eram coisas simples, tipo assim, quando a mãe volta, nós conversamos com os líderes para eles entenderem que agora a mãe tem uma outra prioridade e tudo bem. Essa é uma política, sabia? E não é básico, é uma coisa que não custa nada. É simples, sabe? E se tu partir do pressuposto que aquela criança que vai ser criada por aquela mãe um dia vai ser um cliente do teu negócio... ou do negócio que tu tá construindo, tu entende a importância dela ter um cuidado, dela ter, sabe? Pra ela ser não tô dizendo que, enfim, vai impactar. Mas a gente sabe que os cuidados da primeira infância impactam diretamente na vida eterna. Na vida eterna, amém. Na vida Mas como na vida desenvolvimento da pessoa. O brilho da espumante. O brilhinho. Esse é o brilhinho, gente. Então, assim, eu acho que é isso. Acho que falta muito comprometimento das pessoas com isso, com os pais, mãe e pai, ou pai e pai, ou mãe e mãe, ou vó e, não sei, com os cuidadores principais, de eles poderem, assim, estarem trabalhando, porque eu acho que é importante, né? É importante. Pra mim, eu brinco assim, que se eu puder, esses dias eu tava conversando com um cara que falou, você quer trabalhar, o que tu quer fazer? Eu falei assim, tu poderia me pagar pra eu cuidar da minha filha? Ele falou, vamos fazer um... Como é que é? O Big Brother é um reality. Ele falou, vamos fazer um reality. Não, até tô diminuindo quando eu boto ela nas redes, que eu entrei numa
umas noias também. A gente tem que ter um cuidadinho, né? Mas enfim. Eu falei, não, reality não e tal. Porque se fosse assim por mim, eu acho que eu poderia... Eu digo, eu poderia só cuidar dela. Só que na verdade eu sei que não. Se eu só cuidasse dela, eu ia sentir que eu tô deixando de falar de outros assuntos, que eu tô deixando de, sei lá, conhecer pessoas, histórias. Se anulando um pouco também, porque tem isso. Às vezes a gente é tão... obcecado, digamos assim, pelo filho, pela maternidade, querendo, enfim, sempre estar oferecendo o melhor, que a gente acaba se anulando um pouquinho. Isso também não é saudável, né? A gente precisa entender que somos pessoas diferentes, indivíduos diferentes, enfim, mas faz falta. Mas eu te pergunto, a gente continuaria trabalhando no local que nos demitiram, no caso, assim? Era só ter nos mantido naquela situação, era só ter nos acolhido. Então, essa questão, assim, não é, eu quero só... meu filho é importante, então eu só quero trabalhar para o meu filho, né? Quero estar com o meu... Não, eu também quero trabalhar. Mas eu preciso, pelo menos, que me deem esse ambiente, tipo... Que eu vou chegar em casa e vou me sentir tranquila, porque eu vou poder ficar com meu filho, porque meu trabalho tá lá e tá tudo certo. É que sabe o que eu acho que foi difícil, assim, no meu caso, a Estela não tinha 7 meses ainda, ia fazer 7 meses 5 dias depois. É que tu tá ainda numa loucura, assim, tu ainda tá tentando entender o que é a tua vida. Exato. Um bebê, ele muda muito, às vezes, de um dia pro outro. Tu tá ali se adaptando e tal, e tu tá tentando te reencontrar no mundo, e aí, somado a isso, vem, agora eu preciso achar um emprego. Agora eu preciso achar trabalho. E assim, nesse sentido, eu até quero fazer uma meia-culpa, porque um lugar que me acolheu, não diretamente, mas indiretamente, foi o lugar que eu trabalhava antes da CNN, que é o SBT. Eu não trabalho lá, que nem eu trabalhava antes, com carteira assinada, mas quando tem uns jobs e tal pra fazer, eu faço pra eles. E eles falaram, vamos tentar o máximo possível te dar lá naquele início, assim, especialmente pra tu, né? Não... E assim foi, assim... Cultura Silvia Santos, né? A TV mais feliz do Brasil. Não, mas eu acho que não... Eu não sei se é bem... Mas eu acho que também tem a ver com as pessoas que estão lá, sabe? As lideranças. O atual, o líder e tal. Gente. E também com as pessoas que eu trabalhei. Então, assim... eu acho que tem que mudar o mindset, pra usar essa palavra que eu tenho um pouco de ranço. Todos temos. Mas eu acho que é mudar o mindset de entender que cuidar do mundo, do planeta, é importante, mas não adianta nada se o planeta for pra só quem, robô. né? A gente tem que pensar em cuidar pra quem. A gente tá cuidando do planeta para essas pessoas. Então, a gente tem que partir desse pressuposto. A gente já tem toda uma sociedade mentalmente fragilizada. Quem aqui, né... precisa do... Eu fiquei sem minha sertralina semana passada, quase quis matar meio mundo, sabe? Então, tipo, todo mundo tá aí. Então, estamos pensando no planeta e temos que pensar, claro. Né? É importantíssimo isso. Mas é entender que a gente tem que pensar uma sociedade inteira e não fragmentos dessa sociedade que daí se tornam, aqui torna importante, aqui não torna. Então, é muito isso. Parece que nós, humanidade, muitas vezes esquecemos do nosso humano. Eu acho que pensar em pessoas, fazer para pessoas, de pessoas para pessoas, né? E não que não seja só discurso, né? Não, e não colocar o CNPJ acima do CPF, sabe? É pensar como eu me sentiria nessa situação. Mas eu não sou mãe. Tá, mas mais próximo disso, assim, tentar se colocar no lugar, sabe? Eu posso pedir para uma mãe que mora no Vale dos Sinos, que tem uma criança que tem uma questão com rotina... Pra ela estar trocando de horário toda hora, eu posso pedir isso pra uma mãe? Eu não tenho pessoas daqui a pouco que teriam mais facilidade em fazer isso, né? Mas é que daí sabe qual é o problema? O problema é que uma mãe dá conta de tudo. Exatamente. A gente cria esse perfil. E aí começam a querer que a gente sempre dê conta de tudo também. Senti ali que veio. Veio, mas voltou, né? Voltou. Não, eu ia contar que... teve uma vez que, onde eu trabalhava antes, que eu tinha que fazer o noticiário da meia-noite. Eu fazia o noticiário das 4 da tarde à meia-noite. Então, era de hora em hora ali, tinha um noticiário. Noticiário curto, 3 minutinhos e tal. Eu amo esse mistério. Qual será o noticiário? Qual será? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Só que daí... o Francisco, a gente estava na pandemia e tal, e o Francisco... então, mesmo que eu quisesse, eu tentei ir atrás, não tinha quem cuidasse, porque quem trabalhava como babá estava cuidando dos seus naquele momento, claro. Não tinha escola, enfim, era de noite para começar de conversa.
Aí eu fazia assim, né? Eu cuidava do Francisco, aquela coisa. Mas a gente, quando é mãe de primeira viagem, a gente pensa que a gente... que o nosso filho entrou numa rotina. Só que, né, nessa hora, a gente bota o nariz de palhaço, né? Não, o Francisco dorme às 8 da noite, acorda só às 5 da manhã. Tudo certo, tudo bem. Não. E era o último noticiário. E meu marido tinha saído, porque, afinal de contas, ele também tinha a rotina dele, tinha a vida dele. Ele saiu lá, foi, sei lá, olhar o jogo, sei lá o quê. Tá? Ele chegou 00:10. Tá, mas aí dia. a criança ficou sozinha? Não, eu fiquei... Porque eu trabalhava de casa, né? Ah, tá. Daí... Não, muita calma nessa Eu hora. sou um pouquinho, muita calma gente. nessa hora. Não, eu tava trabalhando entendi. home office. Não, eu ia tentar não julgar, mas eu ia tentar, mas ia vizinho, alguém, não tinha... Não, eu tava trabalhando home office. Meu entendi. marido acabou, sei lá, Entendi. saindo, não sei o que fazer o quê. Chegou 00:10, o último noticiário era 00:00. Francisco acordou... Eu tava com o noticiário pronto, era ali, sei lá, 11:40 da noite. Francisco acordou. E eu, nervosa, porque precisava entrar no ar, à 00:00 em ponto. E tá, não, ele vai mamar e vai dormir. Era o que acontecia, só que eu estava nervosa. Eu estava... Crianças sentem. Claro, então. Ele não dormiu. Eu, mãe de primeira viagem, não consegui fechar a porta do quarto e deixar a criança dormir para eu entrar ao vivo. Eu levei ele para o meu quarto, onde estava a minha estação de trabalho, liguei todas as conexões, tá, vou entrar ao vivo. Vou ler o noticiário. O Francisco chorou. Daí eu fiquei com ele no colo. Mas na hora? Na hora, ele ficou... E eu entrando ao vivo. E ele chorou. Não obstante isso, ele puxou o cabo do microfone. Daí eu botei o Francisco na minha cama, com aquele medo, tipo, não vai rolar e cair ainda por cima. Conectei o cabo do microfone de novo. Continuei lendo o noticiário, já meio que sem fôlego, e o Francisco chorando. Eu terminei o noticiário. Terminei o noticiário, eu desabei chorando. Me senti a pior profissional da face da Terra. Aqui não tinha nada. Só que os ouvintes da rádio começaram a mandar o WhatsApp pro outro programa, dizendo: mas que jornalista é essa? Parabéns, que legal, não sei o que, isso mesmo que é mãe. Recebi recado no meu WhatsApp, sabe? Que bom, né? Eu não recebi nada da minha gestão. Eles só me questionaram porque meu marido não estava em casa. Sabe? Então, é muito difícil essa questão do... O ambiente, ele não entende os pormenores. É a mesma coisa quando eu consegui uma babá para o Francisco. Tá, consegui botar ele na escolinha. Tá, vamos fazer então a introdução, eu ia falar. A adaptação. Mas, gente, na primeira semana que ele pegar uma peste, ele vai ficar em casa comigo. E isso as empresas não entendem, essas rotinas. Elas acham que entram no automático. E é isso que eu entendo que a sociedade precisa evoluir um pouco. Que não é, contratou uma babá, contratou uma escolinha, agora tá tudo certo, Agora ela vai acabou. voltar a ser 100%. Não, porque talvez ela passou a noite toda acordando para dar de mamar. Não é um adulto, né, que simplesmente... Assim, e não tô dizendo que isso é saudável, que a gente tenha que fazer. Mas quantas vezes eu fui trabalhar, às vezes com febre, e isso é errado, tá? Não façam isso. Mas fui trabalhar com febre, fui trabalhar com dor, fui trabalhar vomitando, fui trabalhar fazendo mal, mas fui trabalhar. Mas quando é com a minha filha, hoje a minha filha, ela acordou resfriada, congestionada. Ela tá em casa, ela não foi pra escola. Ela tem 8 anos, ela não foi pra escola. Porque eu entendo que para ela é importante. E aí aquilo, né? A gente só passa a se enxergar também um pouquinho e dar valor para essas coisas e cuidar, o autocuidado, a partir do momento que a gente vê que precisa estar legal pro outro, né? Então, hoje a Maria Eduarda tá em casa. Talvez se fosse eu e eu tivesse que ir lá bater o ponto, eu ia lá e batia o ponto. É que nem eu fazia com o Francisco. Bota ali umas 2 gotinhas de paracetamol pra garantir que não vai ficar com paracetamol, febre. dá uma... patrocina minha vida, paracetamol. Nesse momento eu preciso de fralda. Se tu tá ouvindo e tu tem aí... Senhor olha... paracetamol. Mas isso que tu falou de os ouvintes terem mandado mensagem, eu vou te falar que até me deu um pouco de esperança na humanidade, porque eu penso muito de... Isso já aconteceu comigo, de eu estar com a Estela e aí no meio de uma reunião ela acordar e aí eu tive que pegar e participar da reunião. Eu senti que incomodou algumas pessoas e tal, mas é algo que quando eu
entrei naquele job, eu falei, eu tenho uma filha e tal, e é isso. Agora eu faço isso, né? Quando eu Aconteceu começo a isso conversar, comigo. eu já digo assim, tenho uma filha e é isso. Eu vou dar o melhor que eu posso pra vocês, até porque eu quero que ela tenha o melhor e o melhor que ela precisa ter depende muito de dinheiro, né? Mas também o melhor é ela me ter presente e tal. Então, quando precisar, realmente eu vou estar, mas eu vou atender tudo que vocês precisarem, eu vou dar o jeito e tal, beleza. Só que o que eu vejo é que quando os homens... Militando. Quando os homens são surpreendidos pelos filhos, isso aconteceu várias vezes. Ai, é bonito! Não, Aparece aí é na lindo. rede Teve nacional. um repórter da Band, lá de Londres, que fez entrada ao vivo com o filho no colo. Porque não podia, com a porque Torre tava de não sei o Londres quê. ao fundo, Aham. bem bucólico, assim. Aham. Aí outro foi o Felipe Andreoli, que o filho invadiu o o rolê estúdio. lá. Ai, daí ele, ninguém pergunta, mas cadê a mas mãe dessa criança? Não, é legal. Ai, o pai tá levando. Mas se a mãe leva pro trabalho, mas não consegue? Ai, mas tu não tinha que estar em casa, sabe? Eu acho que é isso, sabe? Acho que a gente tá mudando, mas ainda tem essa coisa de, o pai virar o super pai quando ele faz algo e Quando a o pai mãe... faz o mínimo, ele é o super pai. O mínimo. Agora a mãe, ela pode estar ali com a Tudo é coitada estribuchando ali. É no mínimo a obrigação dela. Exato. É, isso aí. Mas é o que a gente tava falando, né? Da paternidade, que é uma coisa que eu falo muito também, que a paternidade é opcional e a maternidade é compulsória. Eu até vi um vídeo teu, acho que foi um vídeo ou um post, agora não lembro, que tu fala dos banheiros, né? Aham. E aí eu lembrei que quando o Marcos saía, a Duda era menorzinha, eu trabalhava em Porto Alegre, né? Enfim, e ele acabava levando ela, buscando a questão do almoço, e eles almoçavam fora, praticamente todos os dias, assim, almoçavam em restaurante. E aí tinha um que ele ia com uma certa frequência, só que não tinha banheiro. Trocador Não no tinha banheiro. Ela Não já tinha banheiro? Banheiro familiar, assim, né? Sim. E ela tinha o quê? Ela já tinha Tá, mas desfraudado. não tinha nem trocador? Não, ela já tinha desfraudado, ela tinha uns 3 tá. aninhos, mais ou menos. E aí, o que acontecia? Ela almoçava, ela precisava escovar o dentinho ali, porque ela ia pra escola depois e fazer xixi. E o que ele fazia? O que faz? Daí, o que ele fez? Ele começou a conversar com o pessoal do restaurante, aí ele entrava no banheiro feminino, porque ela não ia entrar no banheiro masculino. Sim. Sinalizava pro pessoal, daí ele ia no banheiro feminino, acompanhava ela, mas já deixava, tipo, alguém do restaurante meio na porta pra avisar, tem um homem aqui dentro, não se assustem. Mas assim, não tinha um banheiro familiar que ele pudesse levar ela. E aí, o dia que ele me contou isso, porque ele enfim, ia fazendo isso, mas nem me falava nada. E eu nunca tinha parado pra pensar, porque a gente não para pra pensar. Até Entra no automático. viver. Até viver. O dia que ele me falou isso, eu disse, mas isso é um absurdo. Como é que eu nunca pensei nisso antes? E aí eu fui pesquisar, daí eu vi que tinha algumas pessoas que já tinham falado sobre, tipo a Pitty já tinha falado alguma coisa sobre trocador no banheiro masculino, alguma coisa assim. Mas assim, as pessoas não falavam disso. Banheiro familiar, banheiro de família é uma coisa recente, se tu pensar, né? Muito, imagina. Muito Não, recente. tem estabelecimentos que eu entendo que não tenha... É que eu sou um pouco condescendente, vamos usar essa palavra, porque eu entendo que existem alguns lugares que são menores, são pequenos empresários, né, microempresários, às vezes, que foram lá e deram o sangue para construir lá, e daí botaram 2 banheiros e tal, enfim, que às vezes não tem a condição. Mas o que eu acho que, assim, primeiro, a gente vem de uma cultura que o homem, ele é tão independente que o banheiro masculino tem mictório. Que é um negócio que é óbvio que, por exemplo, meu marido não vai entrar com a minha filha num banheiro onde tem mictório, onde tem uns caras com... Que era o caso nesse lugar, né? Que era o Não caso. dá, entendeu? E o banheiro feminino não, são casinhas fechadas, normalmente tem um ali com um mini vasinho para as crianças. Isso, né, em geral é assim. Antes era assim os shoppings, né? Agora os shoppings estão com banheiro de família. O que eu acho é que, assim, se tu tem só 2 banheiros, tu tem que pensar numa estrutura para que trocador. um pai possa oferecer a condição de dignidade para trocar o seu filho, sua filha, qualquer que seja o bebê, entendeu? E eu troquei, tipo, sempre foi assim meio, né, meio aventureiro trocar o Francisco, assim, até porque ele usa fralda ainda, tem 2 anos e 7 e tal. Mas o último, numa padaria, sei lá, Quintino Bocaiúva, em Porto Alegre, enfim, ali no Moinhos de Vento, tá? Que é um bairro chique. Bairro chique, empreendimentos que normalmente podem até ser de pequenos empreendedores, mas que normalmente tem, né? Sim. Tive que trocar o Francisco no chão do banheiro. No chão do banheiro. Porque ele estava cocô.
Eu não podia trocar na frente, eu tava num chá de fralda, gente. Eu e o chá de fralda. Tava num chá de fralda. Chá de fralda precisam ser mais inclusivos. E as pessoas Mas também. pra tu ver o quanto a Não é gente nem no muda. chá, né? Mas a, as gente pessoas... a gente não percebe com a gravidez, a gente percebe mesmo depois que a criança nasce. E daí eu pensei assim, ó, ele tava cocô, eu não vou trocar na frente dos convidados do chá de fralda, porque vai que alguém, né? Eu vou procurar onde tem pra ir. Gente, no chão, eu troquei no chão a criança, no chão. Daí tu pensa, não, né, precisamos como sociedade evoluir tem que nisso, evoluir. sabe? Quando eu vou viajar pra Santa Catarina, até agora eu vou dar uma parada, porque eu acho cansativo e tal. Mas a gente para num tradicional ponto de parada de veículos lá na BR-101. E aí só tem trocador no banheiro feminino também. E aí, só que assim, ó, eu não gosto de dirigir na estrada, não é porque eu não... Ai, o homem tem que dirigir. É porque eu tenho muito sono na estrada. Sim. Então eu não consigo dirigir porque me dá sono, eu tenho medo de sofrer um acidente. E aí o meu marido vai dirigindo e eu vou ali fazendo o quê? O entretenimento da Estela. Só que o que é cansativo dirigir? É cansativo, mas vá fazer o entretenimento de uma criança que está numa cadeirinha. É 3 vezes A mais terceira cansativo. música a gente já não aguenta mais. Eu canto todas as músicas, eu faço, eu ligo, eu canto, baixo o espírito, volta, tá. Aí tá, beleza. Eu tô exausta na hora que a gente vai parada. Eu digo, tá, vai lá trocar. Ai, não tem trocador. Eu digo, não é possível, Deus. Agora eu vou ter que lutar pra trocar uma fralda. Eu só queria tomar água, sabe? Eu só queria ficar 5 minutos em silêncio, só Gente, isso. E assim, ó, quando a criança chega no momento que ela tá estressada, ela tá numa cadeirinha, ela queria correr, ela não gastou a energia dela. E tu vai trocar a fralda da criança? A fralda não é só trocar a fralda. Gente, esqueçam bebês bisnaguinhas, pés de bisnaguinha. Pés de bisnaguinha não é isso. Não é isso. Não é isso, é maternidade. É que as pessoas, elas querem ter filhos, elas pensam assim, elas veem os bebezinhos do Instagram, aquele pezinho de bisnaga, eu vou ter um desses. Só que assim, o pezinho de bisnaga, ele vai pisar durar... na merda. Não, e ele tem chulé às vezes, o pé de bisnaga. Eu lembro que meu irmão, ele era uma... Desculpa, Vitor, mas assim, tu tinha muito chulé, sabe? Sorry, Vitor. Então, assim, meu irmão era uma criança que tinha muito chulé no pé de Imagina, ele deve ter bisnaga. mais ainda agora. Tentar ocupar Não usa esse Melissa, jeito. Vitor. Não usa Melissa. Mas ele usa All Star, então... Não, Mas olha... você sabe que quando eu... Agora um assunto nada a ver. Quando eu morei em Londres, eu fiz intercâmbio lá. E eu comprava as meias na Primark, que é uma loja... De departamento. É, uma loja bem baratona que tem lá. E as meias bem baratas. Quanto mais barata era a meia, mais chulé ela dava. Sim, quanto mais sintético né? Menos respira. Gente... Batemos 1h25 de podcast. Falamos de chulé. Kelly E tinha Matos assuntos pra que muito chore. mais. Kelly Matos louca pra que fazer chore. xixi. Eu também. Vamos invadir o banheiro masculino neste exato momento. E o de... Sabe que aqui no Sarras, quando a gente tá fazendo o evento da troca... Da fralda cheia, eu disse pra ele, a gente precisa de um trocador. Né? E a gente tá trabalhando nisso aqui, Isso né? aí. A gente precisa de um local pra trocador. E daí a gente fez lá um jeitinho. Mas é isso, né? Se a gente quer receber crianças, a gente também tem que pensar nesses pequenininhos. E eu acho que todo detalhes, mundo né? faz parte dessa transformação, da gente ir falando e tal. Essa coisa de militar às vezes é chato, mas às vezes é necessário também e tá tudo certo. Às vezes eu me sinto uma chata, assim. Lá vem a problemática, Não, falar de inclusão, falar de criança. eu- Mas se eu não fizer isso, gente... Eu já sei que, assim, eu vou ser aquela funcionária chata, sabe? Então, pode ser que talvez as portas do mercado de trabalho olhem pra mim e digam, não vai dar, porque ela é a chata. Mas, enfim, né? Estamos sendo chatas por conta dos nossos filhos e eles merecem Eu espero, isso, né? no mínimo, Se que der- essas questões estejam superadas quando nossas filhas, nossos filhos forem mães, pais. Eu É isso espero, que eu ia no dizer. o mínimo, isso. Que a gente essas tá sendo questões- chata pra que eles não precisem ser os chatos. É, Exato. isso aí. Mas eles vão isso ter aí. que ser um pouquinho chatinhos ainda. Até porque, É. né, filho de peixe. Eles vão achar. Algum motivo pra ser chatos, eles vão achar. Gente, esse é o podcast A Mãe Tá Falando, que tem a apresentação da Calçados Piccadilly. Nós recebemos hoje a Bruna Oster, a mãe da Maravilhosa. Estela, maravilhosa, que trabalha aí toda a sororidade, que não tem papas na língua. E nós temos também o apoio, a patrocínio. Dr. Clean Saúde, o plano é simples, viver bem e matracolar brinquedos educativos. Aqui a gente canta e brinca. Lembra de dar 5 estrelas para você que está nos ouvindo no Spotify e também marcar o sininho, né? E isso, ativar o sininho de notificações para
Quando a gente soltar um episódio novo, vocês ficam sabendo em primeira mão. E também nos acompanhe nas redes sociais em @amãetafalando. Este é o podcast A Mãe Tá Falando. Espero vocês no próximo episódio. Até mais!